Mas a gente tem tanta coisa gostosa aqui para aprender nessa passagem de Jesus com a samaritana, quando ele então se apresenta para ela, confessa para ela quem ele era, que olha, vai ser extraordinário para o teu conhecimento, para o teu entorno, para a tua vida. Oi, minha família de Deus. E aí? Quem é que está animado? Levanta o dedo para a gente terminar essa parte do capítulo 4, que é o encontro de Jesus com a samaritana, né? Essa forma especial que Jesus tinha e nos ensinou na evangelização. Porque esse encontro de Jesus com a samaritana foi exatamente o exercício de evangelização de Cristo com uma pessoa comum. E a gente vai então ver essa parte agora, finalizar esse primeiro diálogo. E aí quando então Jesus diz à samaritana quem ele é, que ele era o Messias, que ele era Jesus, que ele era o Cristo, como na palavra, né, Cristo era usado na língua romana e grega, mas no judaísmo é o Messias. E ela então quando pergunta para ele sobre o Messias que iria vir, ele diz, eu sou esse cara aí, eu sou o Messias. Aquele pedido rapidinho, curte, compartilha, comenta, ajuda esse canal, porque é de graça, não te custa nada apertar aí o botãozinho do curtir e a gente então pegar essa palavra de Jesus, essa forma que ele tinha de evangelizar, que isso nos sirva de exemplo e de inspiração. Vamos ver qual é o resultado disso tudo, eu te garanto que é um resultado super, hiper positivo, e pegar essa palavra e aplicar nos dias de hoje na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso ciclo, no mundo que a gente vive, porque a Bíblia é altamente atualizada. Então, por favor, aperta aí o botãozinho do curtir, isso ajuda muito o canal a chegar até mais pessoas, a ir mais além, a ir crescendo, e eu conto com essa sua... com esse seu gesto de solidariedade. Por que não solidariedade? Sim, solidariedade. Porque você vai estar sendo solidário com outras pessoas. Esse vídeo, com o seu movimento de curtir, ele pode chegar até pessoas que estão precisando aprender, estão precisando serem evangelizadas, compreender a aplicabilidade da Bíblia, da palavra de Deus no dia dela de hoje. Então, não te custa nada fazer esse gesto, é um gesto solidário, é um gesto de amor e de carinho para com o próximo e os próximos que você nem vê, porque a internet ela chega a tantos lugares, né? E a tantas pessoas que a gente não faz ideia. Então, vamos para a vinheta, curte aí, curte logo agora, não deixa para o final, porque vai acabar esquecendo, deixa para depois e depois... às vezes não acontece. Então, o que importa, como a gente vem falando aqui, é o agora. A gente então viu que Jesus sentou, cansado da viagem, do lado do poço, né? Chegou a samaritana, ele pediu água para a samaritana foi lá cheia de desafio e tal, toda pompudona lá para Jesus, falou, quem é você, um judeu, para pedir a mim, uma samaritana, que lhe dê água, né? Porque existia um conflito muito grande de samaritanos e judeus. E ela tipo assim, pô, qual é, né? Ela já estava chegando perto daquele poço, no meio-dia, um sol danado, e aí ela já avistou ali um cara, e de repente pelas vestimentas ela percebeu que ele não era dali, mas que ele era um judeu, e eles tinham rivalidades, e aí vem aquele papo todo, e Jesus então pede água, ela não quer dar água, e Jesus propõe a ela que se ela recebesse, soubesse quem ele era e conhecesse o dom de Deus, ela mesma ia querer a água que ele teria para oferecer, que é a água viva. E a água viva nada mais é do que uma água corrente. Você imagina, você não precisar mais botar aquele pedaço de pau aqui no ombro, uma cumbuca aqui, outra cumbuca atrás, encher aquilo de água, carregar aqueles vasilhames pesados com água de novo, não sei quantos metros, qual era a distância da casa da samaritana até o poço, e você ter uma água corrente, né? Então ela diz, nossa, água viva, onde que eu encontro essa água viva, né? E aí vem esse diálogo todo. O que a gente percebeu nisso, que a gente falou no episódio passado, é que Jesus muitas vezes ele se utiliza exatamente da nossa necessidade para que ele se achegue até nós.
E aí nós terminamos ele dizendo, o episódio passado, ele dizendo que, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí, começando agora, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Ai, meu Deus, coisa mais linda. Imagina, se eu sou samaritana, estou ali conversando com um judeu. Ai, e aí é Jesus e ele mesmo diz assim para mim: Patrícia, eu sou o Messias. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou esse que vocês estão esperando por tanto tempo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu caía para trás. Ai, meu Deus. Eu ainda ia dizer assim: caramba, ainda neguei água para Jesus. Ainda fui desaforada com ele, dizendo: quem você pensa que é? Olha que situação. Que situação que a samaritana deve ter ficado. Porque, gente, olha só. É necessário a gente fazer um contexto, a gente se colocar naquele momento e imaginar o que rolou ali. Porque a gente leu que os discípulos não estavam com Jesus. A gente leu que eles foram comprar comida. Então, João escreve isso pra gente, ele soube disso de alguma maneira. Ou ele ouviu a samaritana contando na cidade como foi, ou o próprio Jesus contou para eles como é que foi o negócio. E aí a gente precisa também entender uma coisa. Se foi Jesus que contou para eles, gente, mulher que gosta de falar nos mínimos detalhes. Os homens, normalmente é assim, eles falam o basicão. Então, se João soube disso tudo por Jesus, você vê que Jesus contou sobre isso aí rapidamente e explicou ali o que aconteceu, o basicão. Mas não foi só isso. Se você ler esse primeiro encontro de Jesus com a samaritana, todo ele, desde o início do capítulo 4, lê esses 26 versículos, você vai ler isso em alguns minutos. E tu acha que foi só esses minutinhos que ficou ali, Jesus e a samaritana? É ruim. É ruim, isso deve ter sido um diálogo bem gostoso, Aí ele vai lá, pede aguinha para ela desaforada dá um fora naquele judeu e no fim ela acaba sabendo, pelo próprio judeu que ela foi desaforada, que ele não só era um judeu, mas que ele também era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Gente do céu, é de cair para trás um negócio desse. Mas a gente tem tanta coisa gostosa aqui para aprender nessa passagem de Jesus com a samaritana, quando ele então se apresenta para ela, confessa para ela quem ele era, que olha, vai ser extraordinário para o teu conhecimento, para o teu entorno, para a tua vida, para as coisas que você vive, os desafios que chegam, os preconceitos que nascem, sabe? Os distanciamentos que colocam. Enfim, você vai agora, estudando isso daqui, você vai transformar o seu olhar diante do mundo.
Os preconceitos que você tem, eles vão ter que desaparecer. E os preconceitos que você sofreu, você, não vai estar nem aí mais para eles. Porque Jesus e essa mulher samaritana, que a Bíblia não nos conta o nome dela, são esses dois personagens que vão ensinar exatamente pra gente que preconceito é uma titica. Seja você tendo ou você tendo recebido. Tenha dó, muita dó, compaixão de quem um dia teve preconceito com você. E tenha dó e compaixão de você se dentro do seu coração há espaço para qualquer tipo de preconceito. E é exatamente isso que a gente vai aprender agora fazendo esse estudo. As mulheres nessa época, elas não tinham acesso ao estudo. Essa mulher samaritana, além dela estar vivendo em Samaria, que como a gente já viu aqui, foi uma região de Israel invadida pelos assírios, onde assírios e israelitas se misturaram, tiveram filhos, levaram culturas diferentes. Tudo aconteceu lá no Antigo Testamento, né, onde essa parte de Israel foi invadida pelos assírios. Aí, anos depois, é que a outra parte de Israel do sul foi invadido pela Babilônia. Então, já tinha se passado muito tempo, eles não tinham o conhecimento tão aprofundado como eram os judeus do Reino do Sul a respeito do Antigo Testamento. As mulheres não tinham acesso ao estudo do Antigo Testamento, mesmo que quisessem, não tinham acesso a estudo, à educação básica, sofriam uma série de preconceitos, não podiam uma série de coisas. Então, você imagina, nesta época, num contexto assim, esta mulher, ela ter tido 5 maridos e o marido atual que ela tinha não era marido dela. Dá a entender que ela vivia junto com alguém, mas que não era casada. Eu, pelo menos, entendo a palavra querendo dizer isso. Essa mulher, com essa quantidade de relacionamentos, naquela época, ela era muito mal vista. Mulheres não queriam estar perto dela. A samaritana, ela ia no poço ao meio-dia buscar água, por quê? Porque todas as outras mulheres daquela região de Sicar iam naquele poço de Jacó. Essas mulheres, elas iam de manhã cedo porque o calor era menor. A gente está falando de um deserto, um calor absurdo. E ela ia no sol de meio-dia, um calor danado, buscar água, porque era um horário que ninguém ia. Então ninguém queria encontrar a samaritana, e a samaritana não queria encontrar ninguém porque os olhares tortos que faziam para ela machucavam muito o coração dela, com certeza. Preconceito machuca todo mundo e sempre machucou. Desde o mundo antigo o preconceito machuca, como machuca até hoje. Mas Jesus era isso, Jesus era a verdade, que a gente já falou aqui, que a verdade é o amor, a compaixão, a ausência total de preconceitos. Então a gente vê que Jesus já começou quebrando ela, o gelo dela, conversando com ela exatamente sobre aquilo que ela foi fazer, que foi buscar água. Qual era a primeira necessidade da samaritana? Buscar água. E aí, como é que Jesus se chega até ela e começa ali um diálogo para tentar se aproximar ali, uma linha reta entre ele e a samaritana, falando sobre água. Mas aí, quando Jesus diz para ela que a água seria jorrada pela vida eterna, e a mulher no verso 15 diz: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Por que ela não queria mais voltar ali para tirar água? Porque para ela ter água, ela tinha que passar por aquele sofrimento todo dia tinha que buscar água. Aqueles vasilhames se acabavam, então no dia seguinte tinha que buscar água para tudo, né? Higiene, alimentação, né? O cozimento, tudo. Então ela tinha que ir naquele calorão, por quê? O coração dela devia doer, eu tenho que ir depois delas, porque elas não me aceitam, elas não dirigem a palavra para mim, elas não me olham com bons olhares, né? Aí você vê que quantas mulheres iam ali buscar água e não teve nenhuma que chegasse e falasse assim: ô samaritana, vem cá filha, senta aqui do meu lado, poxa, eu imagino quanto é doloroso isso para você. Nada. Todo mundo queria pegar a sua água e dane-se a samaritana, se ela está com sede, se ela está suja, se ela precisa fazer comida, se ela tem água em casa ou não. O problema é dela, ela já teve 5 maridos e o 6º que ela tem, nem marido dela é. E era isso que valia e acabou-se. Ninguém queria saber se a samaritana era gente boa, se tinha um bom coração, se era prestativa, se ajudava, né, se ela ia ser uma amiga fiel. Não, filhinha, olha só, você está arriscado da nossa sociedade. Então, quando Jesus diz aquilo, que a água dele seria uma água, uma fonte que jorraria a vida eterna,
Ela diz, nossa, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e que eu não tenha mais que voltar nesse poço, porque esse poço para mim é um sofrimento. Cada vez que ela andava até aquele poço, ela devia ir andando e se lembrando, né, e se doendo da forma com a qual ela era tratada. Porque, vamos falar a verdade, gente, mesmo que isso fosse um defeito, a samaritana com certeza tinha qualidades, mas que ninguém queria enxergar. Ninguém queria ver as qualidades da samaritana, porque os olhares eram voltados apenas para aquilo que naquela época era condenável. Então, quando alguém simplesmente decide olhar para você apenas por aquilo que te condena, nunca vai enxergar a sua verdadeira essência e a sua qualidade. Se você for uma pessoa preconceituosa e que só olhe para as pessoas aquilo que as condena, você nunca vai conseguir amar o que aquela pessoa tem de bom. Você vai estar sempre olhando o que aquela pessoa fez de ruim, de condenável ou de desaprovável. Porém, desaprovável para você ou desaprovável para os outros. Porque para Jesus, ela não era uma desaprovável. Mas para Jesus, ela era uma pessoa que precisava ser cuidada, que precisava de atenção, de carinho, de uma palavra, de uma orientação, de uma instrução, de um perdão. Para Jesus, ela era uma fonte de água viva que poderia jorrar e jorrou, porque na continuidade do capítulo 4 nós vamos ver que ela foi uma grande evangelista para Jesus. Ela teve água para jorrar pela eternidade. Tanto que a maior prova da água que jorra até a eternidade da samaritana é que nos dias de hoje, 2000 anos depois de Jesus, nós estamos aqui falando justamente sobre a samaritana, porque ela, nas mãos de Jesus, se tornou uma fonte inesgotável de água viva, de água corrente, de água de evangelização, de ensinamento, de inspiração. Ela, até hoje, nos ensina e nos faz ver o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. É assim que Deus age na nossa vida. A samaritana era olhada assim, como um caso perdido, que não ia dar em nada. Era olhada como uma mulher vulgar, uma mulher adúltera, uma mulher que já tinha tido 5 casamentos e que o 6º nem marido dela era. E ponto. Sabe o que é isso? Ponto. Acabou. Se a samaritana era gente boa, se era legal, se era prestativa, se ela tinha um bom coração, se ela gostava de ajudar os outros, nem sabia-se disso. Porque mesmo que ela pudesse ajudar alguém, ninguém nem queria a ajuda dela, como se fosse se sujar, como se fosse se manchar. Como se ter um relacionamento com a samaritana fosse manchar a vida daquelas pessoas. Como se ser amiga da samaritana seria manchar a sua integridade. Como se fosse ser um homem bacana para aquela samaritana era impossível, porque aquela samaritana já tinha tido 5, 6. Então aquilo ia sujar a integridade de um homem leal e bacana, fiel, justo, transparente ao lado dela. Não, eu sou muito bom para estar do lado da samaritana, eu vou procurar um outro tipo de mulher. As pessoas não queriam encarar, ver, conhecer, serem apresentadas à samaritana, porque simplesmente a samaritana ter essa história de vida a condenava. E por isso ela tinha que ir ao poço, no solão de meio-dia, no deserto, sozinha. Você imagina aquelas mulheres quando iam de manhã buscar água, todas juntas, elas iam fazendo lá um monte de resenha, falando mal do marido, que meu marido não comeu ontem, que reclamou da minha comida, eu tenho muita roupa para lavar, o meu filho está me dando trabalho, ou sei lá o quê. E elas iam ali batendo papo, e enchiam os seus vasilhames de água e voltavam para casa batendo papo. Essa samaritana, ela era condenada pela sociedade da época a andar sozinha, a pegar água sozinha, a não conversar com ninguém, a não ter contato com ninguém, como se ela fosse uma leprosa, como se ela fosse uma vergonha pública. A samaritana era tida como uma vergonha pública e ninguém queria estar perto dela. Sabe? Às vezes a gente tem histórias na nossa vida que certas pessoas não querem estar do nosso lado porque nos julgam uma vergonha pública.
porque tem vergonha de estarem conosco, ou às vezes nós fazemos isso com determinadas pessoas e não queremos estar assentados perto delas em algum lugar público, porque o que dirão de nós se estivermos do lado daquela pessoa? Nos preocupamos e se preocupam com coisas tão pequenas diante de algo tão grande, que é a palavra de Deus e o amor dele por cada um de nós. Pessoas ricas, pessoas viciadas, pessoas com crises emocionais, pessoas com crises de significado de vida, pessoas com crises de relacionamentos interpessoais ou familiares ou profissionais. Todas essas pessoas têm o mesmo vazio que todas as pessoas que ainda não conquistaram, não correram atrás, não se dedicaram a ter uma intimidade com Deus. Porque quando nós temos essa sublime relação com Deus, não é que Ele chegue e resolva as nossas crises. Muitas vezes Ele resolve. Mas na maioria das vezes, Ele resolve de uma forma bem sensível. Ele nos transforma para que nós vejamos aquela crise de uma outra maneira. E olhando com outros olhos, através dos olhos de Jesus, nós encontramos soluções que sem os olhos de Jesus, às vezes penamos ali, olha, muito tempo e não encontramos uma saída. É exatamente a convivência e a intimidade com Deus que faz essa transformação dentro da gente, e muitas vezes, quando estamos com Deus, descobrimos até que aquilo que era um problema, na verdade, era a maior graça de Deus na nossa vida. Aquilo que era um problema passa a ser a solução. Aquela questão que perdemos, que não conseguimos, que não conquistamos ou que não tivemos, foi a melhor coisa que nos aconteceu. Mas para isso é necessário que se tenha o olhar de Cristo diante de tudo e de todos, mas a começar o olhar de Cristo para você mesmo. E aí, quando Jesus começa a falar com ela sobre os maridos, e ela então vai e pergunta, ela diz, né, Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoravam nesse monte, vocês judeus adoram em Jerusalém, afinal de contas, aonde que devemos orar? Olha que coisa mais bonita. Jesus começa a quebrar o gelo dela, falando da necessidade logo aparente que ele já via nela, que era a água. Agora Jesus, de uma forma bem sensível e sutil, ele não chegou e falou assim, você, né, tá no sexto marido, que não, ele vai bem sensivelmente e diz, vai lá, chama teu marido. Para que ela mesma se despisse para Jesus e dissesse, olha, eu não tenho marido. Quando a gente falou aqui no episódio 13 que é necessário que a gente se dispa diante de Deus. Quando nós nos despimos diante de Deus, nós estamos nos despimos para nós mesmos. E aí nós nos enxergamos. Jesus, quando diz a ela, vai lá e chama o teu marido, ele não quis envergonhá-la. Ele só quis que ela dissesse a verdade para ele. Porque quando ela diz a verdade para ele, ela está dizendo a verdade para ela. E ela então enxerga, dizendo para Jesus a verdade, aquilo que ela precisava enxergar dentro dela mesma. A carência, o que ela na verdade não tinha. Ela achava que tinha um marido que na verdade não era marido dela. E aí quando ela responde, eu não tenho marido, ela começa a reconhecer a realidade da vida dela. Quando ela confessa, por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados todos os dias para Deus. Porque é através da confissão e que brota dentro do nosso coração o arrependimento. E pelo arrependimento nós obtivemos a graça imerecida de Jesus, que é a salvação diária. Ninguém aqui é salvo uma vez e pronto, eu posso fazer o que eu quiser. Não, você é salvo no momento em que você crê que Jesus é seu Senhor e Salvador. Existe um galardão no céu à tua espera, mas é necessário que você se converta a Jesus diariamente. É necessário que você busque a sua salvação diariamente. Como é que eu busco a minha salvação? Reconhecendo que Jesus é meu Salvador e meu Senhor. Senhor. Antes de Jesus ser o seu Salvador, para que ele seja o seu Salvador, é necessário que antes ele seja o seu Senhor. O que era um Senhor para os escravos? O Senhor para os escravos era aquele que dava ordem e o escravo obedecia.
O que é ter Jesus como meu Senhor? É aquele que me instrui, é aquele que me ensina, é aquele que me traz a sabedoria e que eu então quero aplicar aquilo que Jesus me diz na minha vida, porque Ele é o Senhor da sabedoria, porque Ele é o Senhor que tudo sabe, porque Ele é o Senhor que sabe agir diante de todas as situações, porque Ele é o meu Senhor que eu devo me inspirar em buscar copiar, porque Ele é o meu ídolo. E não uma cantora, um ator, uma atriz, um jogador de futebol. O meu ídolo é Jesus. E é nele que eu preciso me inspirar como meu Senhor. E no momento em que eu me inspiro nele como meu Senhor e busco copiá-lo, aí sim ele se torna o meu Salvador. Então, a samaritana chega para Jesus e pergunta para ele: Senhor, você é um profeta, então me explica uma coisa. Onde é que nós devemos adorar o Senhor? Aonde nós devemos adorar a Deus? Aonde nós devemos adorar Jeová? Aonde nós devemos adorar o nosso Pai? E aí Jesus declarou: creia em mim, mulher. 2 pontos. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, Samaria era cheia de montanhas, nem neste monte e nem em Jerusalém. Havia lá um monte em Samaria onde eles adoravam o Senhor. Mas olha só, está chegando o momento, creia em mim, que não vai ser nem aqui e nem acolá. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora. Olha o que Jesus diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Então existe um momento para que se adore, e esse momento é agora, porque ele diz, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. É necessário, é uma condição para aqueles que adoram o Pai serem verdadeiros. Assim como ela foi verdadeira, Jesus disse a ela: você acabou de dizer a verdade. Quando ela disse que ela não tinha marido. E aí ela então se despiu e se expôs para Jesus, automaticamente para ela mesma. Aí ele diz aqui: no entanto, está chegando a hora. Ou seja, de fato, existe uma hora para que adoremos. Em que está chegando a hora, de fato já chegou, que é agora. Comece a adorar o Senhor agora na tua vida. Não é ontem e nem vai ser amanhã. Não, eu vou começar a adorar a Deus quando eu largar esse vício. Eu vou começar a adorar a Deus quando eu não viver mais em concubinato com meu marido. Eu vou começar a adorar a Deus quando eu parar de ir a baile funk. Eu vou adorar a Deus quando eu parar de beber. Não. Adore a Deus agora. Sabe? Nunca, jamais espere estar pronto para se aproximar de Jesus. Porque você nunca vai estar. Vai do jeito que você está, porque no caminho Jesus é que te apronta. Você nunca vai conseguir se aprontar se você não tiver Jesus para te ajudar. Então não espere estar pronto para se aproximar de Jesus e se converter a Ele. Converta-se, aproxime-se, caminhe-se, esteja com Ele, porque no meio do caminho é Ele quem vai te aprontar. E aí diz, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então, existe uma condição para que adoremos o Pai. Sermos verdadeiros. Em espírito e em verdade. Adorar a Deus não é através da carne e nem através da alma. Nós somos um espírito que temos uma alma e que habitamos no corpo. E ele diz aqui que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então nós não adoramos a Deus em alma, através dos nossos louvores. Nós não adoramos a Deus em corpo, através das nossas boas obras. Nós adoramos ao Pai apenas, somente, em espírito e em verdade. Em espírito e em amor. Em espírito e em transparência, sendo verdadeiros, assim como a samaritana foi verdadeira e Jesus mesmo disse para ela: você disse a verdade. É quando nós nos despimos, assumimos verdadeiramente quem somos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos pecados e adoramos a Deus em espírito, não é em alma e não é em carne. São estes os adoradores que o Pai procura. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus procura por você.
Deus procura por mim, Deus procura por nós. Aqueles verdadeiros adoradores que entendem que adorar a Deus não é para ontem e nem é para amanhã quando eu achar que vou estar pronto, mas é a partir de agora. É esse que Deus procura, que entende que para adorá-lo é necessário que sejamos verdadeiros e que o adoremos em espírito e em verdade, nos despindo, confessando os nossos pecados, pedindo ajuda a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê força, que aumente a nossa fé. É isso que ele procura. Ele procura verdadeiros adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esta é a forma de adorar a Deus. Não se adora a Deus tocando louvor se o louvor não toca no teu espírito. Não se adora a Deus fazendo doação, meu Deus, ajudando, doando, fazendo boas obras, abrindo instituições ou ONGs. Não se adora a Deus servindo aos moradores de rua, como eu já fiz durante quase um ano, mas não foi por isso, não era na intenção de adorar a Deus, mas era de cuidar dos meus irmãos, porque somos família. Mas esse meu trabalho de cuidar dos moradores de rua não era uma adoração a Deus, porque adorar a Deus é em espírito, não é em boas obras. Não é porque, eu sou gente boa, não faço mal a ninguém, não falo mal de ninguém, ajudo quem eu posso, então Deus me ama. Eu gosto, eu adoro Deus, porque a minha forma de adorar a Deus é ser uma boa pessoa. Ser boa pessoa não é adorar a Deus, porque isso é através da carne, e a carne ela faz obras de ação de graças. A alma louva e adora a Deus, mas a palavra diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus erros, adorando a Deus em espírito, e se possível for, ore em línguas. Peça ao Espírito Santo que conduza a tua oração em línguas, porque quando oramos em línguas, oramos através da língua do Espírito. Muitas vezes não entendemos o que dizemos, mas o Espírito sabe o que diz para Deus. E o Espírito de Deus que habita em nós sabe exatamente aquilo que precisamos dizer a Deus, aquilo que precisamos adorar, louvar, agradecer, pedir, esperar, aguardar, confiar, porque Deus é isso. E aí Jesus percebe duas necessidades nessa mulher. Uma necessidade material, que era a água. E depois ele desperta nela e faz ela confessar e enxergar a necessidade que ela tinha espiritual. Essa é a sensibilidade de um evangelista e Jesus ensinando a gente a evangelizar. Não é forçando uma barra, não é enfiando a Bíblia goela abaixo, não é nada disso. É ser sensível, encarar o outro, conhecer o outro, ver qual é a necessidade dele. Mas o que adianta eu ir para a África evangelizar e não evangelizar minha filha que mora comigo ainda? O que adianta eu ir para Conchinchina evangelizar e não cuidar das pessoas que estão ao meu redor? Quem disse que a evangelização poderosa é aquela que junta um monte de pessoas? Às vezes tem um monte de pessoas no mesmo lugar que só escutam e que não são tocadas. E às vezes uma única pessoa que você fala, que você dá um bom dia, que você procura saber como é que você está. Porque hoje em dia tem muita gente para falar, mas tem muito pouca gente para nos ouvir. Essa é uma realidade. Será que não é nesse momento em que podemos ouvir o outro, enxergar o outro, a necessidade da água, que nós podemos chegar ali levando Jesus, né? É muito lindo grandes multidões estarem numa pregação, numa igreja, numa missa católica, num culto evangélico. É lindo, é lindo. Mas surtiu efeito? Porque a religião, ela só é válida quando ela te transforma. Religião que você escuta e não transforma você, não muda você, não faz você uma pessoa diferente, de uma visão diferente, de atos e hábitos diferentes, ela foi simplesmente coisas que você ouviu, palavras que você leu, mas não te transformou. Nenhuma religião que não transforma serve para alguma coisa. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de religião. O cristianismo é uma religião e é também uma forma diferente de pensar. E quando pensamos diferente, agimos diferente, olhamos diferente, falamos diferente, temos outras palavras, temos outros hábitos, outros costumes, outra tolerância, outra paciência, outra alegria, outra paz, outro amor. Então o cristianismo é também uma transformação de pensamento, é pensar diferente e é uma religião. O cristianismo é uma religião que colocam e impõem nele uma série de religiosidades.
Essa mulher samaritana, pelo fato de ter 5 maridos e o sexto não ser marido dela, para muitas igrejas seria motivo suficiente para não aceitá-la. Essa é uma realidade. Eu estou falando das igrejas evangélicas, eu estou falando das igrejas católicas, estou falando. Não estou falando de todas, mas estou falando que muitas não aceitariam uma samaritana como membro das suas igrejas. Por quê? Porque ela teve 5 maridos e o sexto não era dela, é motivo suficiente para dizer aqui não é o seu lugar. Mas Jesus mostra para a gente que era um lugar. Porque ela nem precisou procurar ele, foi ele que ficou ali esperando por ela. Como é que tantas pessoas que simplesmente porque de repente tiveram 5 maridos e está no sexto, ou porque foram viciados, ou porque foram bandidos, ou porque ou roubaram, ou isso ou aquilo, enfim, seja lá o que for, não estou conseguindo agora aqui pensar em coisas ruins, por que essas pessoas não podem ser transformadas e não podem ser abraçadas e recebidas numa igreja? Uma ex-prostituta, não. Ou então uma prostituta. Por que não pode? Por que uma mulher ou um homem que esteja vivendo na prostituição não pode ser acolhido numa igreja? Não estou falando que são todas assim, mas eu estou falando que existem igrejas que não aceitam. Quando Jesus diz isso e mostra isso pra gente, venha do jeito que você tá, que no meio do caminho eu te transformo. Agora, vamos ver que coisa mais linda da samaritana. Ela estava com a sua vida destruída. Ela vivia com aquele pouco de água e tendo que conseguir aquele pouco de água nessa situação, nesse quadro que eu já passei para você. Mas mesmo com a vida destruída e sem água, o que depois então a gente percebe que ela priorizou? A adoração a Deus. Mesmo com a vida destruída e sem água, ela prioriza a vida dela com Deus. E é isso que a gente precisa aprender. Quantas vezes a gente prioriza os nossos problemas, a gente foca naquilo que está dando errado, naquilo que não está fluindo. Quando na verdade, gente, entrega. A palavra de Deus diz, olha, entrega, aceita, confia e espera. Você não consegue resolver aquilo? Entrega para Deus, mas continua curtindo a vida, continua vendo o lado positivo das coisas, adorando o Senhor, tendo uma vida espiritual. Ela não tinha vida humana, né? Uma vida humana dela péssima, muito difícil, tudo para ela todos os dias, gente. Aquilo não era uma vez na semana, não. Ela tinha uma vida social difícil diariamente. Então, era uma mulher que estava com a sua vida social destruída, com a sua vida emocional destruída, sem água, e quando ela encontra Jesus, e até então ela vê que ele era um profeta, ainda não sabia que ele era Jesus, o Messias, ela esquece tudo e ela prioriza a vida dela espiritual. Olha como Jesus é abundante. Ela perguntou para Jesus aonde deveria-se adorar a Deus. Jesus não se limitou em dizer adore ao Senhor dentro de você. Porque ele disse, não é nem no monte e nem em Jerusalém. Nós adoramos o Senhor é dentro do nosso coração. E não só Jesus responde para ela aonde se deveria adorar a Deus, que é dentro de nós, mas como adorar a Deus, quando adorar a Deus, de que forma adorar a Deus e o que precisamos ser para sermos verdadeiros adoradores de Deus. Ele não só vai te dar o mapa, mas ele vai te instruir que você tenha todos os cuidados necessários para que você chegue naquele lugar onde ele vai te ajudar e vai te acompanhar e vai te instruir e vai te dar o caminho. Porque Jesus é isso, Deus é isso. Deus na nossa vida é abundante, é a prosperidade do Senhor, é exatamente isso. Ser próspero é ter tudo aquilo que necessitamos. Mas o que nós necessitamos para Deus é muito mais do que a gente imagina. Porque a palavra dele diz que os planos dele são muito maiores do que os nossos. Então ela só queria saber aonde adorar. E Jesus não só respondeu para ela aonde, mas tudo isso que a gente já colocou aqui. Porque Deus é um Deus de abundância. Ele sempre vai vir com uma palavra, no dia seguinte, de repente, ele completa, ou até o final do dia ele confirma, e etc, etc, etc. Ele vai sempre colocando a gente para cima, desde que nós estejamos em relacionamento com ele. Porque se relacionar
Quando a gente se relaciona com alguém, o que a gente faz com essa pessoa? A gente conversa, existe um diálogo, existe um dia a dia, existe um desabafo, existe uma confissão. E se relacionar com Deus é isso, não é rezar um Pai Nosso, não é acordou, bom dia Deus, brigadão pelo dia de hoje, tal, acabou, e passar o resto do dia fazendo de Deus o seu padrasto. Muita gente acorda fazendo de Deus o seu pai, mas passa o dia inteiro fazendo dele de padrasto, porque não fala mais nada, não comenta mais nada, não pergunta mais nada, não desabafa mais nada, não quer saber de mais nada. E de repente, antes de dormir, se não estiver muito cansado, deita na cama e ainda agradece alguma coisa a Deus, ou pelo dia de vida, ou sei lá o quê, e dorme. Mas o dia inteiro viveu sem a presença de Deus, porque relacionar é isso. Ter uma relação com alguém é ter um diálogo, uma proximidade, uma confiança, é estar sempre em contato, conversando com Deus. E na medida que você vai conversando com Deus, sabe o que acontece? Não é que Ele também conversa com você? Ele começa a te responder, Ele começa a te ensinar, Ele começa a te instruir. É muito lindo isso. E no verso 25 ela diz para Jesus, né? Os nossos antepassados dizem que virá o Messias. Você vê que diante de tudo que ela estava vivendo, dentro do coração dela, mesmo com tão pouco conhecimento, diante de toda a realidade da vida dela, ela tinha dentro dela uma grande esperança, que era a vinda do Messias. E aí é quando ela escuta de Jesus Cristo, ele dizendo para ela, eu sou o Messias. A esperança que você tem e guarda no teu coração, do dia que o Messias virá. Sabe de uma coisa, samaritana? Você está diante dele. Você está junto dele. Eu estou aqui e já estava aqui à tua espera. Jesus já sabia que dentro do coração daquela mulher, além de tudo que ela vivia, ela guardava a esperança de que o Messias, o Salvador, iria chegar. Ela, embora não pudesse se salvar sozinha, mas ela, dentro do coração dela, ela tinha esperança de que aquele que iria poder salvá-la, ele viria. Ela sabia que ela já não podia mais fazer nada por ela e guardava a esperança exatamente no agir de Jesus, no agir do Messias, que viria e explicaria tudo para ela. E ele já tinha chegado. Então, para terminar essa palavra para você e a gente findar esse episódio 14, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus morreu, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. O seu corpo está glorificado. Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele enviou o Espírito Santo, que ele disse que seria o Consolador, que viria depois dele. Ele disse que era necessário que ele fosse, para que o Espírito Santo pudesse chegar, habitar entre nós e estar entre nós. O mesmo Espírito que conduzia Jesus e que conduziu ele até Samaria, como a palavra diz, é necessário que eu passe em Samaria. Esse mesmo Espírito que conduzia Jesus, que é o Espírito de Deus, e Jesus era o próprio Deus, sendo humano e sendo divino, enquanto esteve aqui humano e agora nos céus com Deus totalmente divino. Esse mesmo Espírito que conduziu Paulo, que conduziu Barnabé e que conduziu todos aqueles apóstolos e discípulos pregando a palavra, o Novo Testamento, as boas novas, a igreja primitiva, esse Espírito ele está aqui. Então, essa esperança que a samaritana guardava no coração, que era a vinda do Messias, nós não precisamos mais esperar. Ela precisou esperar e teve a grata surpresa de ter ele diante dela. E nós temos a graça imerecida de ter ele habitando em nós. Então, adore ao Senhor. Quando? Agora. Não se arrependa por não ter feito isso antes e não espere para fazer isso depois. Não aguarde ser uma pessoa melhor ou sair de determinados lugares, ou ciclos, ou vícios, ou hábitos, para que você possa se relacionar com Jesus. Ele não esperou que ela largasse o sexto marido, que não era marido, para poder se relacionar com ela. Ele foi tratar da samaritana do jeito que ela estava. Então, achegue-se a Jesus do jeito que você estiver. Ah, mas eu já sou cristã, eu já sou cristão. Ótimo, eu também sou. Mas às vezes a gente também, durante o dia, comete coisas ou pensa coisas
que nos afastam de Deus. E é necessário que nós nos aproximemos dele, dizendo: Pai, esse pensamento não é seu. Jesus, não é assim que você pensa, não foi assim que você me ensinou. Por favor, corrija esse meu pensamento. Eu me arrependo dele. E me aproximo nesse momento de você. De novo, e de novo, e de novo, e para sempre. A esperança que a samaritana guardava, nós já temos, ela viva dentro de nós. Estando em Cristo, novas criaturas nós somos. Ela vivia um momento de espera e esperançava nessa espera. Nós não esperamos mais, porque Jesus já veio, já subiu, já nos instruiu e mandou o Espírito dele habitar dentro de nós. Então nós não temos mais a espera. A esperança de que Jesus faça e promova em você o que ele promoveu na samaritana, olha, só depende de você. O que ele tinha para fazer, o que ele tinha para mostrar, o que ele tinha para ensinar, ele fez, ele mostrou e ele ensinou. E ele está prontinho para te ajudar a caminhar todas as vezes que você tropeçar. A gente tropeça um dia ou outro, mesmo estando com Jesus. Por isso que é necessário que nos convertamos todos os dias e às vezes, alguns dias, dependendo dos desafios que esses dias tragam para a gente, é necessário que nós nos convertamos muitas vezes, mais de uma vez ao dia. Então, que essa esperança, essa fé, esse amor, essa dedicação, essa sublime relação sua com Deus cresça cada vez mais. E se você ainda não a tem, e que depois desse vídeo, eu espero que nesse meu canal de evangelização, o seu coração seja tocado pelas minhas palavras, porém convencido pelo poder do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz, e a gente ainda vai chegar lá, no próprio livro de João, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não sou eu que vou te convencer, nem tenho essa pretensão. Porque um dia quem me convenceu foi o Espírito Santo. Mais uma vez eu passei um momento desafiador. Muito, muito, muito difícil. Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Falavam coisas de mim que eram calúnias absurdas. Me julgaram de uma maneira horrorosa. Cada dia chegava uma notícia pior do que a outra, eu já não estava entendendo mais nada. Eu dizia, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Não é possível. E dentro do meu coração disse assim, você só vai conseguir entender o que está acontecendo a hora que você vier me conhecer. Quando você me conhecer, você vai entender o que está acontecendo. Não sabia nada. Mas o meu coração dizia isso para mim, você quer entender o que está acontecendo? Então você tem que entender de mim. E entendendo de Deus, eu entendi tudo o que estava acontecendo. Fiquem com Deus, que essa semana seja uma semana muito iluminada na vida de vocês. E como Jesus disse, né? Que nós sejamos luz e sal. O sal tempera, dá o gosto, que essa palavra tenha dado gosto, tenha sido um tempero no teu coração, na tua fé, no teu caminho com Deus. Seja a luz, né? A gente sempre direcionado por essa luz maravilhosa que é Jesus. E domingo que vem a gente está aqui fazendo então o episódio 15 e indo mais adiante nesse capítulo 4, que aí agora a gente começa a ver todo o trabalho da samaritana na evangelização para o povo dela. E é ela quem vai ser uma grande evangelizadora de Jesus. Sabe aquela história de que Deus usa os improváveis, né? E ela, diante dos olhos do homem, era uma improvável. Mas ela nunca foi, diante dos olhos de Deus, uma improvável, uma incapacitada. Muito pelo contrário. Deus olhou ela com compaixão e viu nela uma grande promessa. E é isso que ele vê em você, é isso que ele vê em mim. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até domingo que vem tem mais com o episódio 15. E ó, Jesus te ama muito. E como dizia minha mãe, e eu também. Mamãe dizia muito isso. Jesus te ama, e eu também. Ela falava isso para todo mundo. Eu digo isso para você. Jesus te ama, e eu também te amo em Cristo Jesus. Viu? Ó, um beijo para você. Até domingo.